Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios e esse primeiro aqui é muito legal porque eu posso mostrar para vocês de uma forma muito boa como é que funciona o referencial inicial. Por isso que eu olhei esse exercício e disse, esse daqui eu tenho que fazer. Todos os exercícios aqui tem muitos que eu vou deixar para depois, mas esse aqui com certeza, que é esse primeiro aqui. Determine em cada caso um módulo da velocidade relativa e interprete o resultado. Eu vou mostrar aqui para vocês o desenho. Nós temos aqui dois casos que foram falados na aula anterior, que é o que? A questão do sentido deles, que vai mudar a forma como o cálculo é feito. Lembre-se bem do que foi falado anteriormente. Duas regrinhas básicas para a velocidade relativa, que não deve ser deixado de lado. Vamos relembrar. Casos em que o A é maior do que o B. Nós teremos o caso de A menos B. Casos em que o B é maior do que o A. B menos A. E no caso em que eles estão diferentes. Esses três casos aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante, tá certo? Só para a gente comentar. Vamos para o primeiro caso aqui. Isso aqui é muito interessante. Vai exemplificar muita coisa para vocês. Nesse primeiro caso aqui, a gente tem que eles estão se distanciando. E também nós vemos que os sentidos deles são diferentes. Então a gente vai para a terceira regra, que é o quê? A somatória. No caso, nós teremos aqui 210 quilômetros por hora. Agora eu vou mostrar para vocês a pegadinha do negócio aqui. Como é que funciona o referencial inicial de base mesmo? Por que é somatória quando eles estão diferentes? Eu vou mostrar aqui para vocês. Lembre-se que quando nós falamos sobre velocidade relativa, nós estamos falando que algo está em repouso em relação a alguma coisa, certo? Então, nesse primeiro caso aqui, para a gente pensar, se a gente tomasse como referencial inicial essa bolinha aqui, que é a bolinha B, vamos supor, meu referencial inicial vai ser esse daqui. Para eu tornar essa bolinha aqui meu referencial inicial, eu preciso fazer com que ela fique em repouso. Para eu fazer com que ela fique em repouso, ela precisa ser zero. Aí o que eu faço? Regra de álgebra básica. Eu coloco o movimento nela e a torno zero. Outra coisa interessante, lembre-se, quando eles estão em sentidos opostos, um é negativo e o outro é positivo. Outra coisa interessante também, que se a gente for botar isso aqui em cartesiano, no plano cartesiano, seria menos 90, dependendo da direção. Aí o que a gente faz? A gente bota o contrário. Se aqui é menos 90, vamos supor, aqui vai ser mais 90, porque estão em sentidos opostos. Um tem que ser negativo nessa parada, já que eles são opostos. Fazendo isso aqui, eu zerei essa parte aqui. Fazendo isso aqui, meu objeto agora, ele está imóvel. Por quê? Porque eu zerei. Eu tornei ele meu referencial inicial. No caso aqui, ele é meu referencial agora. Ele é meu referencial inicial. Só que lembre-se, em um sistema, em uma equação, o que nós fazemos com um, precisamos fazer com o outro. Então, se eu botei aqui mais 90, do outro lado tem que aparecer também mais 90. Que vai dar 210, cara. Olha só. Agora vocês conseguiram entender como é que funciona o referencial inicial? Eu disse que seria muito interessante vocês saberem disso aqui. Agora eu expliquei como é que funcionam essas regras aqui na prática, no desenho, claro. E muitas vezes, na prática, pode ser muito mais interessante de você resolver um exercício mudando o referencial inicial, como eu acabei de fazer aqui nesse momento. Imagine só
Como seria complicado aqui se tivesse um poste, por exemplo, e a gente adotasse como poste, como referencial inicial, porque a gente teria dois sistemas aqui. A gente, no caso, os dois estariam com velocidades diferentes e a gente teria o poste, por exemplo, ou a terra como repouso, a gente ia ter que fazer um sistema de equação linear, que poderia ser extremamente mais complicado dependendo da situação. Agora, quando a gente bota o referencial inicial, por exemplo, de um objeto ao outro, em relação ao outro, pode ser muito mais simples, como vocês viram aqui agora. Isso aqui é coisa que vocês viram na primeira aula. Eu falei lá para vocês sobre a relatividade do movimento, mas eu não expliquei tão bem porque isso é algo meio difícil de se entender. Então a gente teve que ir fazendo alguns exercícios, indo entendendo como funciona essa questão. Porque se eu falar para você que algo consegue estar em repouso mesmo estando em movimento, você vai dizer, não é possível, cara, é loucura isso daí. Nesse caso eu estou mostrando para vocês que os dois objetos eles estão em movimento, mas eu consegui deixar um em repouso em relação ao outro. Mesmo assim, eles ainda continuam em movimento. Agora, adiantava alguma coisa eu desde o primeiro vídeo falar isso daí? Não adiantava, porque você ainda ia ter que aprender muito mais coisas sobre o movimento. Por isso que eu esperei esse tempo todo para a gente conseguir concretizar o conhecimento para a gente chegar aqui. É a mesma coisa aqui, nesse segundo exercício aqui. São movimentos aqui, ó, que você está vendo que eles são iguais. Vamos dizer assim, tem o mesmo sentido. Nesse caso aqui, a gente vai levar em conta a diferença entre eles. E se vocês aí em casa fizerem a mesma coisa que eu fiz aqui, que é o quê? Isolar um deles, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Que no caso vai ser a diferença de A e B, que são as regras da velocidade relativa que eu falei para vocês lá, as 3 regras da velocidade relativa. Vai dar sempre o mesmo. E é por isso que eles fizeram aquelas 3 regras. Agora eu estou explicando para vocês através desse exercício. Vamos fazer um último exercício aqui, só para a gente fechar feliz hoje, para ver se vocês conseguirem entender de vez como é que funciona a velocidade relativa. Imagine que isso aqui são 2 trens, tá certo? 2 trens, que um está a 50 km por hora e o outro está a 30 km por hora. Os dois têm ambos 200 metros, tá certo? Ambos têm 200 metros. A pergunta é, isso aqui só para você ver, que a velocidade relativa é importante, principalmente para fazer um cálculo desse daqui, que é simples, por exemplo, de você saber em quanto tempo esse trem vai conseguir ultrapassar esse segundo trem. Ou seja, porque tem muita gente que pensa, isso aqui é coisa da imaginação da pessoa, tirou do cu a física. Mas como você resolve um problema desse? Isso aqui geralmente parece ser mágica, não é? Quando a gente olha assim, como é que a gente sabe quanto tempo um trem vai conseguir demorar para passar por outro trem? Como é que a gente consegue? Olha só que coisa louca, cara. Olha só como aqui a física é louca, que a gente consegue prever quanto tempo um trem vai demorar para passar por outro, apenas sabendo a velocidade dele e o comprimento dele. Então vamos lá, vamos resolver o exercício. Primeira coisa, achar a velocidade relativa. Essa é a primeira coisa que a gente precisa para resolver movimentos que são simultâneos e têm um referencial. Ou seja, a gente precisa descobrir a velocidade relativa deles. Por isso a gente precisa se ater às regras, que é o que? A gente saber o sentido. No caso, o sentido deles é igual. Se o sentido deles é igual, a gente já sabe. O A, vamos lá. Se aqui está denominado como A e aqui está denominado como B, o que a gente sabe? A gente sabe que vai ser A menos B, uma vez que a velocidade desse aqui é maior do que a velocidade do B. Lembre-se, sempre tem que lembrar, guarde as 3 regras, que elas são importantíssimas para você entender. O A é maior do que B, então vai ser A menos B.
que vai ser exatamente 20 quilômetros. Ou seja, nós descobrimos a velocidade relativa. Descobrindo a velocidade relativa, agora o resto é bem mais fácil, porque agora a gente consegue entender como a gente vai antecipar a ultrapassagem dele agora, que é o próximo passo. O próximo passo, lembrando a vocês, que é identificar a ultrapassagem em relação à velocidade relativa que eles vão ter. Que também não é algo surreal, porque eles são iguais. Então, no caso aqui, vão ter 3 movimentos. Quais são os 3 movimentos? Eu vou explicar para vocês. Vai ter o movimento dele ficar igual ao B e o movimento dele ultrapassar o B. E se a gente sabe os valores, a gente sabe que ele tem 200. Quando inicia a travessia, ele vai começar a contar esses 200, mas o dele terminar a travessia. Porque o importante vai ser essa parte aqui. Essa parte aqui vai ser importante, que é o tempo que ele vai ficar igual ao B e vai ultrapassar completamente o B. Que seria o quê? O início da ultrapassagem, que nós temos aqui o tamanho que ele já tinha de início da ultrapassagem, mais o que ele precisou para chegar do outro lado, ultrapassar completamente e chegar nesse lado de cá. Logo, se a gente pegar aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem, se a gente pegar esse trem e botar ele aqui, a gente vai ter a diferença exatamente de quanto? A gente vai ter exatamente esses 200 com esses 200. Ou seja, 400 metros. Com isso, a gente já consegue fazer o cálculo. Uma vez que a gente já tem o tamanho, que vai ser o que a gente vai medir como o deslocamento, e a velocidade. Se a gente tem o deslocamento e a velocidade, a gente tem o tempo, galera. Agora só precisa converter as coisas aqui. Por que precisamos converter? Porque a velocidade está em quilômetros por hora. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esse metro em quilômetro. No caso, vai ficar... Vou botar 0,40. 0,40 quilômetros, que é 0,400. Agora que a gente tem tudo no mesmo parâmetro, a gente vai usar a fórmula que a gente já conhece. Essa daqui é de praxe. Já é para você saber logo. A gente só vai modificar algumas coisas, na verdade. Então, o valor de S a gente vai botar. Que a gente sabe. Beleza. A velocidade que a gente tem, vezes o T. Sabemos aqui que a gente vai ter que fazer uma manipulação algébrica, tá? Isso daí é óbvio que a gente vai ter que isolar o T para a gente conseguir achar o resultado. Então, para isolar o T, eu não vou fazer de novo isso daqui, porque eu já falei em vários vídeos que a gente, como é que se isola as coisas. A gente vai pegar esse 20 e vai passar para cá dividindo. E assim a gente acha o T. Só botar dividir esse número por 20. E nós teremos exatamente 0,02. Só existe um problema aqui. É 0,02 hora, tá certo? Porque nós estamos em quilômetro por hora. Aí a gente só precisa converter esse 0,2 aqui. E nós teremos aqui 0,2 vezes 60. A gente vai ter exatamente 1,2 minutos, que é o tempo de ultrapassagem desse trem. Olha só que coisa louca, hein? Olha só a matemática. Você chegar e dizer, olha, eu prevejo que vai daqui a 1 minuto, 2 segundos, o trem vai passar e ele vai passar. Imagina só. Minha nossa, hein? Nossa, os caras vão falar, nossa, o cara é mágico, mano. Olha, os caras fazendo altos truques. Mas na verdade não, cara. A física, ela é, tanto a física quanto a matemática, ela é puramente lógica matemática, aplicada, obviamente. Então vocês viram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima, galera, com um assunto novo. Provavelmente a gente vai falar sobre física experimental ou então eu vou
começar o movimento uniformemente variado. Eu vou ver. Então até a próxima aí, galera. Valeu!